Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Vou até beber uma água aqui. Eu sou Carlos Albuquerque e o Fogão é o líder do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada aí encerrada. Ficaram 2 joguinhos ali para serem realizados depois, mas não vão alterar em nada. Importante que o Botafogo chegou aos 33 pontos e os resultados da rodada acabaram sendo todos muito favoráveis, ou quase todos favoráveis, para que o Fogão assumisse essa posição. É a 3ª vez no campeonato em que o Botafogo assume a liderança, né? Momento importante agora, e basta lembrar que há pouquíssimas rodadas atrás, o Flamengo, por exemplo, já estava ali 3 pontos à frente, enfim. O nosso rival aqui do Rio de Janeiro, que acabou fazendo 2 jogos seguidos no Maracanã, tabela privilegiou eles, né, com um jogo com Cuiabá e ontem Fortaleza, e nesses 2 jogos o time da Gávea só fez 1 pontinho, né? Ainda ontem tentaram dar uma ajudinha, né, mas não deu certo. Vamos falar logo disso? Ou a gente já fala de Fogão? Galera, o Botafogo chegou a 69% de aproveitamento e, historicamente, o percentual para título, né? Temos que falar de título, não adianta a gente aqui ficar dando voltas, seria de 68%, né? Então o Botafogo ali 1% a mais até, e por isso o Fogão em primeiro lugar. O Palmeiras está junto da gente em pontuação, ambos com 33, né? O Palmeiras fez o dever de casa, chegou a tomar um empate do Atlético Goianiense, depois fez 3-1, né? Esperado, né? E o Botafogo ganha do Palmeiras no critério de gols pró. O Botafogo tem 27 contra 25, se não me engano, do Palmeiras, né? O resto ali, saldo de gols, está tudo muito equilibrado. Importante é que o Fogão tá na frente, né? E o que eu venho falando também, não é porque a gente está agora em primeiro lugar, importante o Botafogo se manter entre os primeiros colocados. O Botafogo está no G4, vou passar aqui para vocês, acho que são 9 rodadas, aliás, desde a 3ª rodada, peraí, já vou achar os números aqui, é tanto número que eu estou ficando maluco aqui, com tanta informação. O Botafogo tem o 2º melhor ataque do campeonato, eu falei, com 27 gols, o Flamengo tem 1 a mais, e o Botafogo, o Savarino, com gol de ontem, já tinha feito contra o Galo, assumiu a artilharia do time com 4 gols. Interessante, né? Bem interessante isso. Enfim, o Botafogo já está a um caminhão de rodadas, acho que desde a 3ª rodada, no G4, tá? Vamos só fazer aqui um repasse dos jogos de ontem. Como eu falei, o Flamengo perdeu 2-1 para o Fortaleza no Maracanã. O pênalti para o Flamengo, realmente um absurdo. Inclusive o Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, né, depois da partida, fez uma reclamação ali nos microfones, dizendo que realmente foi constrangedor o pênalti que o Pedro sofreu, né, entre aspas, e depois ele próprio converteu, né? Eu vi até um comentário muito engraçado, memes da internet, dizendo que o Pedro tropeçou no próprio queixo ali, foi por isso que ele caiu no lance do pênalti marcado pela Edna. A gente ri, né? Mas a verdade é realmente que o Marcelo Paes, a galera do Fortaleza, tem todo o direito de estar reclamando, de estar pistola, porque foi um pênalti, ele até isentou um pouco a Edna, né? A Edna Alves, que foi a árbitra da partida, mas realmente falou, é um absurdo que o VAR, numa situação como essa, não chame a Edna, né? Ali no campo, de repente, dá realmente a impressão, né? O movimento que o Pedro faz é aquele que, tipo assim, o cara tá preparando para chutar e é calçado, né? Então ele atuou bem, né, nisso. Mas aí era função do VAR, para isso que existe o VAR, chamar a Edna, mostrar várias câmeras, né? A proposta do Textor, inclusive, é essa, aumentar o número de câmeras, todos os ângulos possíveis, para ela ver que, de fato, não houve esse toque, né? Foi um toque imaginário, né? Ou, como disse o amigo da internet, que foi o Pedro tropeçando no próprio queixo. Brincadeiras à parte, o Fortaleza acabou ganhando o jogo, 2-1, né? Já falei que o Palmeiras ganhou de 3-1, e outro resultado que foi bem interessante da rodada foi a vitória do Galo, né? O último time aí que a gente enfrentou antes da partida de ontem, venceu o São Paulo por 2-1. Foi um bom resultado, deu uma segurada ali no tricolor paulista, tá? A tabela então ficou: Botafogo 33 pontos,
Palmeiras também 33, essa diferença que eu falei de 27 e 25 gols pró, né? Que é o desempate aí no momento. O Flamengo ficou com 31, 2 pontos a menos. Olha só, quem estava 3 pontos à frente agora tem 2 pontos a menos, justamente por essa questão aí de Botafogo e Palmeiras terem vencido os 2 últimos jogos e o Flamengo ter feito apenas 1 ponto dos 6 possíveis. E o Bahia, que já havia vencido, né? Anteontem, perdão, chegou a 30 e o São Paulo, em quinto lugar, ficou nos 27. Então, mais uma rodada aí muito boa pra gente, claro, fizemos a nossa parte, é o mais interessante. Galera, a próxima rodada, tá todo mundo já pensando, óbvio, em Botafogo e Palmeiras, curiosamente ela já começa amanhã. Achei até realmente interessante isso. Tem alguns jogos que estão atrasados, por exemplo, eu acho que o Cuiabá e o Bragantino não atuaram nessa rodada. Então, a gente vai ter amanhã, sábado, a partir das 16 horas, o confronto Bahia e Cuiabá, né? Bahia, naturalmente, é favorito, mas o Cuiabá, né, acabou de arrancar um empate contra o Flamengo na rodada passada, pode também surpreender, seria muito bom. E no mesmo horário temos Cruzeiro e Red Bull Bragantino, também um jogo aí de 2 postulantes ali a G4, G6, sempre um empate é um bom resultado para a gente torcer. Galera, ontem em Pituaçu, né, a garotada do Fogão Sub-15 fez bonito, venceu o Palmeiras por 2-1, né, e o Textor estava lá em Salvador, como todo mundo viu, cumprimentou a garotada, né, no ônibus ali, Sub-15, os garotos ficaram brincando, né, pedindo Pix. Gente, tá muito cedo, Sub-15, vamos com calma. Mas, claro, tudo dentro ali de uma brincadeira muito saudável, né? O Textor parabenizando os garotos que venceram o Palmeiras, como eu disse, e amanhã já jogam a final da Copa 2 de julho contra o Goiás. Então, boa sorte aí para o Sub-15 do Fogão. O John Textor, antes da partida lá no Barradão, ele trocou camisas ali, gentilezas, com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, né? Então, assim, o Textor a gente sabe, o cara, né, que para bobo não serve, muito inteligente, não dá ponto sem nó. Numa aproximação aí com o Vitória, a gente não sabe se é simplesmente, né, o Textor construindo pontes, digamos assim, né, de relacionamentos, ou se há algo mais, né? Inclusive, após a partida, o próprio Textor fez uma postagem elogiando a cidade de Salvador, elogiando a atmosfera do Barradão e também a própria torcida do Vitória. Falou que foi uma das torcidas ali mais incríveis que ele já viu, né? O jogo teve direito à chuva, né? E lá no Barradão, quem conhece o estádio não tem cobertura, né? Então é estádio raiz mesmo, né? O Barradão ele foi construído meio que como é que a gente pode falar? Um buraco mesmo, né? Aproveitou ali a topografia, né? Para construir as arquibancadas. E aí o Textor ainda classificou também como um jogo difícil, e de fato foi um jogo difícil, sempre né? Vamos falar agora da partida. O Arthur Jorge acabou mudando até o 11 inicial, não só pelos desfalques do Bastos e do Tiquinho, mas também poupou os laterais, né? O Cuiabano nem foi relacionado, assim como o Cauê, também teve um probleminha e não foi relacionado. E o mais surpreendente para mim foi a escalação do Matheus Ponte, né? Então o Damian Soares e o Cuiabano, Damian Soares começou no banco, Cuiabano, como eu disse, poupado. Tivemos então o Matheus Ponte, o Marçal nas laterais e o Lucas Alter e o Barbosa na zaga. E foi bem interessante porque o time do Botafogo fez uma boa partida, acho que disputou bem o jogo. Primeiro tempo demorou um pouco a se encontrar, faltou um pouco aquele capricho, né, no último passe ali, mas de qualquer forma o Botafogo, de um modo geral, fez um bom jogo, soube suportar a pressão que é sempre jogar no Barradão. Hoje o Vitória, eu já tinha falado isso no vídeo de ontem, né? É uma equipe melhor do que era o Vitória que o Botafogo enfrentou na Copa do Brasil, é uma equipe mais organizada, o próprio Janderson está mais entrosado com os companheiros, enfim. E sofremos uma pressão natural e o Botafogo também criou oportunidades. A primeira grande oportunidade, claro,
foi o pênalti que o Gregory, nome do jogo, o Gregory, monstro Gregory ontem, lá no Barradão, sofreu, e o Eduardo acabou perdendo. Eu achei até realmente ali na hora, algo me dizia, vozes da minha cabeça, que talvez o Eduardo não fosse o jogador mais adequado para bater, e acabou sendo até uma forma ali meio patética, né? Que ele perdeu o pênalti, isolou e em seguida caiu com dores ali, uma lesão que, claro, preocupa. O Eduardo, que já teve problema na coxa, né? Ficou aquela dúvida se seria ali uma contratura ou mesmo uma cãibra, né? O fato é que o Eduardo saiu. Se fosse só uma cãibra, não haveria preocupação. O próprio Arthur Jorge, após o jogo, comentou que preocupa, sim, essa lesão do Eduardo. Claro que hoje teremos aí mais notícias, mais notícias sobre a situação, o real estado do Eduardo, do Sheik, né? E aí a gente desperdiçou uma oportunidade que o torcedor alvinegro ficou pensando, pô, é a bola do jogo, né? Um jogo difícil, brigado, perder um pênalti assim, normalmente dá muita moral para a equipe da casa, empurrada pela sua torcida, e o Botafogo teria a tendência de sentir isso. Felizmente, o novo Botafogo, isso não aconteceu, né? Pouco tempo depois, o Botafogo consegue abrir o marcador. O próprio Tietê, que entrou no lugar do Eduardo, faz a jogada, uma boa jogada, um bom chute a gol. O goleiro não o goleiro dá rebote e o Savarino acaba cutucando para o fundo das redes o gol da nossa vitória contra o Vitória. Vou ser redundante, hoje tudo está permitido. Então, assim, destaque para a equipe em geral. Acho que todo mundo, de modo geral, esteve bem. Esqueci de comentar que o Luiz Henrique saiu ainda no primeiro tempo. Aí, no caso do Luiz Henrique, diferentemente do Eduardo, segundo o próprio Arthur Jorge, não preocupa, tá? Foi só ali uma precaução extra. O Luiz Henrique, que quando saiu, deu lugar para o número 70, Oscar Romero, né? Fez um jogo ali razoável. Acho que o Eduardo talvez fosse quem estava mais destoando ali na atuação do time. O Júnior Santos não vive um bom momento, mas não faltou entrega, lutou bastante. O Júnior Santos foi uma peça importante nesse sentido. Enfim, de modo geral, uma partida muito boa do Botafogo, que soube suportar a pressão do adversário. O John acabou aparecendo ali no final com uma grande defesa. O Damian Soares, que entrou também na parte final, entrou muito bem o Damian Soares, e salvou meio que sem querer uma bola que acabou explodindo ali nas costas dele, bateu na trave, explodiu nas costas. Foi aquela pressão que é natural que o Botafogo sofreria, e mesmo com os 12 minutos de acréscimo, o Botafogo soube amarrar o jogo. Isso é o mais importante. A gente vê um Botafogo hoje muito mais experiente, muito mais consciente, né? A pressão do Vitória foi aquela pressão também de abafa ali, de chuveirinho na área, né? Mas de qualquer forma sempre é perigoso, né? Esse lance do Damian Soares, por exemplo, o torcedor alvinegro ali ficou muito tenso. Eu fiquei, eu tenho certeza que vocês também ficaram, mas o Botafogo conseguiu amarrar bem e fazer o tempo passar para garantir essa vitória, né, esse triunfo tão importante diante do Vitória. Diego Hernandes acabou sendo o único que estava dos pendurados a receber o terceiro amarelo, então não chega a ser um problema para o Arthur Jorge. Ele que entrou no final da partida para ajudar a segurar ali. Eu teria até lançado o Danilo no final do jogo, mas enfim, acabou que o Diego Hernandes tomou esse amarelo. No próximo jogo, claro, o Arthur Jorge, para esse jogão, né? Não vejo a hora, ansiedade máxima. Tiquinho e Bastos de volta. Cuiabano, que foi poupado, naturalmente volta. Aí vamos ver se ele já vai voltar como titular. Comenta aí embaixo. Cuiabano deve voltar, é o titular ou Marçal pelas beiradas ali para um jogo que exige tanta experiência, né, e mais marcação, deve ser o lateral no jogo contra o time do Abel Ferreira. Gente, falando de Botafogo e Palmeiras, 12 mil é a parcial de ontem. Galera do Plano Branco, a partir de hoje, 10 da manhã, agorinha, 10 horas, está liberado também a venda. E a obrigação, claro, obrigação que eu digo sempre com aspas, né? A gente sabe que não está fácil financeiramente para ninguém, mas quem puder realmente prestigiar, ir ao jogo de quarta-feira, 9h30 da noite,
jogaço que a gente esperava tanto, né? Carlos, vai ser o jogo que vai decidir o campeonato? Não, não vai ser, né? Mas a gente está com o Palmeiras ali levemente entalado. Se a gente for pegar o campeonato do ano passado, o Botafogo ganhou o jogo fora de casa, lá no Allianz Parque, 1-0, gol do Tiquinho, e o Botafogo perdeu o 4-3. Claro que o 4-3 foi naquelas circunstâncias de virada, né, que psicologicamente foi péssimo para o Botafogo. Mas se for analisar, foi uma vitória para cada lado. Então, agora, claro, a gente quer vencer em casa e a nossa torcida vai ser fundamental. É outro Botafogo, do Arthur Jorge, psicológico, né? Tá lá no alto. Então, vai ser um grande jogo, vai ser um jogo difícil, obviamente, que o Botafogo vai se preparar. O próprio Arthur Jorge falou isso, olha, da mesma forma que ele se preparou para o jogo com Vitória, a gente vai se preparar para o jogo com Palmeiras, uma grande equipe, mas o Arthur Jorge sempre deixa claro, o Botafogo hoje não teme ninguém, né? Se o Palmeiras preocupa normalmente o Botafogo para se preparar para esse jogo, né? Porque o Arthur Jorge sempre fala, o Botafogo também preocupa o Abel Ferreira, beleza? Galera, para a gente fechar o vídeo, o Igor Jesus e o Thiago Almada, maior contratação da história, já bidaram, tá? Apareceram com seus nomes no bid. O Alan só que está faltando por alguns detalhes, talvez hoje consiga aparecer lá no bid o nome do Alan Marques, tá? E é isso, são as novidades por hora do Fogão. Ótima sexta-feira para todos nós. Que maravilha que é sentir esse gosto, né? Como se dizia antigamente, o ar das montanhas, ou seja, de quem está lá no alto, olha para cima, só vê o céu, não vê mais ninguém. Beleza? Deixe seu like, faça seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante dar aquela moralzinha de sempre. Galera, eu falei ontem que a gente ia ganhar e ganhamos. Tamo junto, aquele abraço, Fogão pra cima!